Hoje, 4 de abril de 2024, e nós vamos caminhar no encontro de número 167. Eu já estive aqui 167 vezes, sem faltar nenhuma vez. Que ótimo, né? Consegui. Por que você está fazendo assim? Nós hoje vamos para esse encontro, que é o terceiro sobre mediunidade e vivência, mas antes vamos elevar o nosso pensamento. Vamos conversar com Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. E queremos te agradecer a oportunidade de assim estarmos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por permitir que esses amigos, trabalhadores na tua seara, estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, ajudando-nos, enfim, no entendimento das tuas orientações. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Na semana passada, nós falamos que iríamos solicitar àqueles que aqui estivessem que nos falassem a respeito das etapas da reencarnação. Mas nós vamos deixar isso para o próximo encontro. No próximo encontro, nós vamos ter a parábola esqueci o nome da parábola. É a idade. Eu sei, mas não estou conseguindo funcionar aqui os neurônios. Então nós faremos isso na semana próxima. Hoje nós vamos entrar nesse encontro. E por que vivência? Quem é capaz de dizer? Por que vivência? Eu vou ajudar um pouquinho, tá? Eu vou ajudar um pouquinho. Vou ajudar um pouquinho só. Aqui. A vivência, desenvolvimento e manifestação mediúnica. Analisaremos o texto considerando nosso objetivo, seja a evangelização de espíritos. Vivência pelo que passamos no dia a dia. Oi? Pelo que passamos no dia a dia. Sim, especificamente, mais específico. Podendo colocar tudo aquilo que a gente aprende, colocar em evidência, podendo utilizar todo aquele aprendizado. Não é isso. Por que nós estamos falando de mediunidade? Especificamente considerando a evangelização de espíritos. É para a gente ver se estamos de conformidade com o planejamento reencarnatório, não? Se estamos dando a devida atenção naquilo que... Ou se estamos usando a nossa mediunidade de forma correta. Fala, Rosa. As experiências, né? Oi? As experiências vividas. Nós sabemos que temos um guia espiritual. Nós sabemos que esse guia espiritual se comunica conosco pela via mediúnica, não tem outra maneira. Ele está desencarnado. Então, para que ele se comunique conosco, somente pela via mediúnica, não tem outra forma. Ok? E então, quando você conhece um pouco mais de mediunidade, quando você sabe especificamente os caminhos que deve percorrer para que você tenha uma melhor sintonia com os amigos espirituais, principalmente com o teu guia espiritual, ele vai te acompanhar durante toda a reencarnação.
mais mediunidade, se você sabe o comportamento que deve ter, se você sabe por onde caminhar, evidentemente, esse amigo vai poder se comunicar contigo de forma muito melhor. Você vai ter muito maior percepção da tua memória existencial. Eis a questão. Por isso nós estamos vendo mediunidade. O nosso intuito, o nosso interesse é justamente esse, é que nós possamos manter uma melhor sintonia com o nosso guia espiritual, o que vai nos favorecer no caminhar, o que vai nos favorecer no desenvolvimento das nossas tarefas, o que vai nos favorecer, eu vou por aqui, eu vou por ali, o que vai nos favorecer no maior entendimento das questões que possam se apresentar para cada um de nós. Por isso, analisaremos o texto considerando o nosso objetivo seja a evangelização de espíritos. E como nós estamos no encontro de número 167, e obviamente e evidentemente que a nossa mediunidade deve estar bem melhor para aquele que soube aproveitar. Eu aproveitei, eu estive aqui 167 vezes. Quem não teve 167 vezes, aconteceu um grande problema que eu inclusive falei na vez passada. Nós temos uma memória, e essa memória, ela deve ser abastecida para que o nosso discernimento possa ser cada vez melhor. Então, acontece o seguinte, se você falta 1, 2, 3, 4 vezes, enfim, você vai ficando com lacunas na tua memória do estudo que estamos fazendo. Então, o teu discernimento parece que será o melhor em determinado momento, mas não é. Faltou dados na tua memória para que você possa exercitar o teu raciocínio. É assim que funciona. É como se você estivesse fazendo um estudo qualquer acadêmico. Não tenha dúvida. Você vai para a aula, aí você falta 2, 3 aulas. Na aula seguinte, você vai ter problemas. E você vai ter problema para executar a tarefa. Faltaram dados para você. Não tem dados armazenados na memória. Como você vai fazer o cálculo daquilo seguinte? Então, nós falamos sobre isso semana passada. Então, muitos de nós, de repente, não vai ter a mesma sintonia com o seu guia espiritual, como aqueles que não deixaram faltar nada na memória, para que tenham o melhor discernimento. Mas eu conheço uma pessoa que ela não estudou nada, ela não viu nada, ela não apareceu em lugar nenhum, e ela tem uma sintonia espetacular com o seu guia espiritual. Ótimo! É porque ela já aprendeu em existências passadas. Verdade. Não é? É como aquela vovó, né, que fazia prece, rezava, a rezadeira. Não é? Ela nessa encarnação ela não fez nada, não aprendeu nada, não teve lugar nenhum. Mas você chega lá com um neném, como antigamente se fazia muito isso, né? Muito. Tá com quebrante, tá não sei com o que, passava lá aquela folhinha, tal, daqui a pouco tá bom. Aprendeu? Nessa existência não é na passada, aprendeu. Então não tem armazenado isso na sua memória. Então, é por aí o caminho. Quando a gente deixa as faltas, eu estava falando inicialmente aqui, estava conversando com Valéria, né? Há uma questão muito importante que muitas vezes nós não damos a menor atenção. Esquecemos que quem somos nós? Nós somos espíritos. Então, o primordial dentro de qualquer questão é o espírito, seja ela qual for, não importa.
Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo bem, arranje um outro horário, uma outra maneira de fazer isso ou aquilo que não te atrapalhe a evolução espiritual. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho, marcou isso, marcou aquilo. Tenta marcar de outra maneira, mas não perca a tua evolução espiritual. Porque você não vai ficar aqui toda a vida, não. Qualquer hora você vai. Teu corpo fica aí, tua ferramenta fica, e você vai. E aí? Você vai apresentar o livro com páginas vazias. Eu tive um tempo atrás, foi esse ano, alguns meses atrás, eu estava quebrava, espumando, eu estava sem água. Que falta d'água. Eu saí da ansiedade, reclamando. Aí disseram assim no meu ouvido, deixa de ser bobo, falta tão pouco para você deixar isso tudo para trás. Falta pouco mesmo. Então é verdade mesmo. Aí eu fiquei pensando, eu não vou viver mais 70 anos. Não vou menos mesmo. Esse pouco pode ser hoje. Exatamente. Quem garante que não? Mas é. Eu hoje, antes eu tinha muito medo da morte. Fala com ela dele. Aí mas eu fui me levado para lá para não ter entendimento, né? Aí o que aconteceu? Como eu tinha muito medo, a pandemia acho que foi crucial para mim começar a perceber, eu disse assim, gente, a gente tem que prestar atenção que nós vamos ter uma finitude. Então a gente tem que se preparar, porque o oriental tem isso muito, né, arraigado nele, ele entende melhor do que nós, né? A gente não sabe onde está aqui, é tanta gente que eu conhecia que estava assim, no dia seguinte foi procurar, fulano morreu. Como assim, gente? De repente, então a gente tem que se acostumar que nós não sabemos, quando ela fala, viva o seu dia como se fosse o último. Sabe o que você está dizendo? Sabe onde você está assinando? Embaixo do que eu acabei de falar ainda há pouco. Cuida do espírito. A materialidade é para depois. E a materialidade, como nos falam os amigos espirituais, ela serve para você usar em prol da evolução espiritual e não para o prazer da matéria. E aí você assinou embaixo. Por que não tens feito? Não precisa responder. Vamos em frente aqui. Então vamos lá. Desenvolver a mediunidade constitui obra do esforço aliado à perseverança. 1. A organização mediúnica, como todas as edificações elevadas, não é e nem pode ser fruto da improvisação. O médium não é uma inteligência ou uma consciência anulada no processo de comunicação entre as duas esferas. Edificar a mediunidade constitui, portanto, uma obra digna do esforço aliado à perseverança no espaço e no tempo. Veja, o médium não é uma inteligência ou uma consciência anulada no processo de comunicação entre as duas esferas. Edificar a mediunidade constitui, portanto, uma obra digna do esforço aliado à perseverança no espaço e no tempo. O que estávamos falando? Aqui dela. A faculdade mediúnica é um instrumento de alto valor na conquista de novos conhecimentos. Ou será que não? Sim. Eis porque temos falado constantemente, desde que começamos a utilizar o método de evangelização de espíritos, estamos trabalhando mediunidade. Porque quanto melhor for o nosso comportamento no sentido benigno, melhor serão os nossos laços mediúnicos.
sem a menor dúvida. Porque o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, os nossos desejos criam um laço fluídico. Por que você está fazendo assim? Eu quero saber agora qual é o teu desejo maior. Você fala. Então, evidentemente que se nós melhoramos o nosso comportamento, a nossa maneira de olhar o outro, tudo aquilo que estamos fazendo, é óbvio e evidente que a nossa sintonia melhorou. E o nosso guia espiritual, assim como outros amigos espirituais, terão melhores condições de entrar em sintonia, de nos inspirarmos, né? De termos a inspiração deles para a nossa solução, a solução de problemas, de conflitos que possamos ter, de dificuldades, eles nos ajudam. De repente você está pensando em resolver um problema, né? Como é que eu faço daqui, dali? Já sei, deixa estar, que o amigo espiritual te inspirou a respeito, porque você está numa boa sintonia. E então ele te ajuda. E você pensa, você nem calcula naquele momento e recebeu a inspiração do amigo espiritual. Nem calcula, tive um pensamento legal. Né? Deixa estar que o legal veio dele. Né? Coisas boas geralmente não é meu, né? Se alguém O conhecimento, enquanto ele diz, eu sinto cada vez mais a doutrina te mostra uma ciência totalmente desconhecida para nós. É muita ciência. Muita ciência. Então, quando tu pega ali o de André Luiz, nossa Senhora, que dificuldade. É muita ciência, gente. Pois é, mas a doutrina espírita é isso. É muita ciência. Mas a doutrina espírita é isso. Tanto que quando a gente tem que fazer resumo, lá nos nossos estudos, olha, eu fico no livro dos médios, tá? Eu consigo ter mais facilidade um pouquinho. Não me traz André Luiz, não, alguém fica com a parte de André Luiz, porque é muita ciência. Para mim não é. Mas a doutrina espírita é isso. É preciso, quanto melhor você conhecer as propriedades fluídicas, melhor a mediunidade. Exatamente, eu estava escutando o Jacobson, justamente ele estava falando sobre isso. A doutrina te concita a você se reformular, porque você tem que ter uma frequência melhor para que os espíritos intermídios e mais evoluídos possam atuar junto a você. Falar nisso, em que página você se encontra naquele livro? Qual livro? Qual livro? Tem todos. Tem o Nivone, tem livro dos médicos, tem nos caminhos da mediunidade, tem o livro Martins Peral, tem de Joana, qual é? E aquele livro que eu... Aquele da não. Esse ela nem citou. Não li Em que página você se encontra? Não, já está fechado. Vou devolver para você. É muito livro, pai, eu não consigo ainda. Então vamos continuar aqui que é melhor, né? Tá certo. A faculdade mediúnica é um instrumento de alto valor na conquista de novos conhecimentos, na prestação de serviço ao próximo, no desenvolvimento de virtudes, na realização de experiências enriquecedoras e no resgate de débitos pessoais. Veja a implicação que tem a mediunidade, quando ela é bem trabalhada, quando nós a conhecemos com maior profundidade e quando realmente nos comprometemos em utilizá-la. Como eu vou me comprometer em utilizar a mediunidade? Como é que você se compromete em utilizar a mediunidade? Como é? Melhorando-se em todos os sentidos. Os sentimentos melhores. Há um comprometimento. No teu sentimento, quanto melhor qualificação tiver os nossos sentimentos, melhor serão as nossas condições mediúnicas. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. É assim que precisamos proceder. Trata-se, pois, para o indivíduo realmente consciente desses valores, de uma rara oportunidade, conseguida muitas vezes a duras penas,
que propicia uma mais rápida ascensão espiritual. Percebeu? Percebeu? O que significa essa ascensão espiritual mais rápida? O que significa? Você gosta de sofrer? Você gosta de ter dores? Pois é, significa isto. Você gosta de ter conflitos, dificuldades? Pois é, significa isto. Essa rápida ascensão aí associa logo a Paulo. Aí percebam um detalhe interessante, né? Se a ascensão espiritual faculta não termos grandes sofrimentos, nos alivia os sofrimentos, as dores, as dificuldades, os conflitos, por que aqueles que frequentam a casa espírita não procuram aprender um pouco mais, não se atualizam? Por quê? Por quê? Por que ainda vivem como se estivessem aprendendo doutrina espírita nos idos anos de 1950, 60? Você falou em ciência. A ciência nessa data era bem inferior à que temos hoje. Interessante, né? Parece que as casas espíritas esqueceram que são casas espíritas. O surgimento da faculdade mediúnica independe de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, na adolescência, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se em casa, no templo, no centro espírita e mesmo em indivíduos materialistas. Por quê? Por que até no indivíduo materialista a condição mediúnica acontece? É uma questão, é uma faculdade psíquica, é do próprio espírito, é o psiquismo. O que mais? A própria energia, todos somos. O que mais? O que mais? O espírito. Seria um espírito, todos somos espíritos. Sim, o que mais? Então é uma faculdade diferente que acontece. Você está encarnada. O que você precisa para que tenha a manifestação mediúnica? A iluminação do espírito. Você lembra que nós, passando as etapas do processo reencarnatório, passamos pelo mapeamento genético? Sim, preparo. Então, ninguém está aqui por acaso. Então, no mapeamento genético está inserida a mediunidade que você passará a ter quando encarnado, quando estiver no corpo físico. Porque se o teu corpo físico não estiver preparado para uma determinada mediunidade, seja ela qual for, você não terá essa mediunidade. Bom, o Chico estava explicando isso. Ontem na palestra o Gonçalo estava explicando isso. Então há necessidade de que o nosso corpo físico esteja preparado para determinada mediunidade. Geneticamente preparado. E isto é feito quando o mapeamento genético não tem outra condição. E no mapeamento genético inclui mais o quê? Inclui mais o quê? Fato do espírito. Oi? Fato do espírito. É a partir daí que ele é feito. A partir daí que ele é feito. Então, inclui mais aquilo, não é? Aquilo. Isso está muito difícil, eu não consigo fazer. Como? Não, isso aí eu não consigo resolver. Isso não é para mim. Quem disse para você? Fato do espírito. Então a tua ferramenta vem preparada para todas as dificuldades que você vai encontrar no caminho.
Esse é o detalhe. Agora, se você foge do teu planejamento reencarnatório, aí vão acontecer outros fatos, aí é problema de cada um. Aí é problema de cada um. E quanto mais nós estivermos fora da orientação benigna que procuramos e devemos procurar ter, maior condições podemos ter de desvios do nosso planejamento reencarnatório. Aí é problema de cada um. E o que a gente tem observado mais é isso. Por que sempre nós falamos de Zacarias, dos 2 terços que não vão estar aqui? O que acontece? Porque a frequência vai mudar. Desvio do planejamento reencarnatório. Vai sofrer o exílio. E as nossas maiores dificuldades são justamente essas. Né? Porque a gente se desvia do nosso. Oi? Nas leis de Deus. Assim, pois é. E você se desvia do planejamento justamente porque você sai da sintonia das leis de Deus. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não é? Quando eu vejo situações de conflito, antigamente eu deixava me envolver, agora não. Espera aí, deixa eu parar e pensar. Essa criatura é assim, um dia isso vai passar e ele vai entender que também desse jeito que ele tem que agir. Esses indivíduos que se dizem materialistas, no fundo, eles têm sempre um cordãozinho e aquilo não está bom para eles. Essa é uma realidade. Porque não tem como fugir. Não tem como fugir. Foi criado por Deus. Quando do seu aparecimento, é natural que o seu desenvolvimento seja cercado de todo cuidado, propiciando ao candidato ao mediunato um clima sereno, alimentado pelo cultivo da oração e do estudo adequado para o conhecimento da doutrina espírita, das características próprias da mediunidade e do embasamento evangélico-moral. Esse aqui é que é o grande detalhe do embasamento evangélico-moral. Quando você assume essa coordenada principal, você cada vez mais se afasta das atrações materialistas. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Aquelas festas, aquelas arruaças, aquelas coisas que te impedem de ir à casa espírita, de comparecer ao estudo, começa a desaparecer. Você começa a ter dificuldade, você começa a ter muito menos dificuldade para se desvencilhar desses propósitos. Você começa a perceber em você mesmo, né, que você se desvencilha de coisas materialistas com muito maior facilidade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não tenho a menor dúvida. Porque os propósitos materialistas passam a ter muito menos valor para você. Você se desvencilha com facilidade. Aquilo que te causava uma apreensão terrível algum tempo atrás, você melhorou aqui, aquilo desaparece. Então, por exemplo, aí eu vejo assim, né? As questões materiais que nos atraem, aquilo ali é um entorpecimento da própria mesmo para te afastar daquilo que é necessário. Pois é, e o que cabe a você fazer para que funcione ao contrário? Esse entorpecimento. Você tem que estar vigilante naquilo que você, no seu propósito. Foi você mesma que solicitou que falássemos aqui, apresentamos aqui a vontade de Deus dele. Então é só isso, não é nada. É a vontade. Então, coloque a vontade na frente. Quando você não utiliza essa potência da alma, você vai para lá. Você vai lá. Não, mas eu preciso resolver aquilo. Você vai. Esquece.
primordial é você, espírito. O primordial é você, espírito. O primordial não é a tua ferramenta de trabalho, é você. Segredinho, olha. O primordial numa fábrica onde tem um operário trabalhando com uma máquina, o primordial é ele. Porque sem ele, aquela máquina não funciona e a produção não acontece. Ok? Faça a adequação. Hoje eu me arrumei, quando eu me olhei no espelho, eu me espantei. Isso acontece, peraí. Isso acontece todo dia? Não, mas hoje... É de vez em quando? É um problema sério, depois a gente conversa sobre isso. Eu me olhei assim, sou eu mesma? Peraí, eu me identifico. Então, está aqui, próprias da mediunidade do embasamento evangélico moral que deve sustentar sua prática e a oportunidade de trabalho nobre que lhe ensejará a experiência. É a oportunidade de trabalho nobre que lhe ensejará a experiência edificante. Então, quanto melhor a tua sintonia com a espiritualidade benigna, muito maior será a tua experiência edificante. O que significa isso? Que você vai se elevar espiritualmente, que você vai ser melhor, que você vai ter muito mais prazer em viver, em ser espírito. Dá para entender isso? Tranquilo. Aí eu me lembrei agora de Dona Ivone, né? Ela está falando pra caramba hoje, né? Dona Ivone, eu estou encantada com a Dona Ivone, porque a Dona Ivone teve vivências muito difíceis, né? E ela conseguiu. Mas ela teve vivências difíceis porque ela quis. Sim, nos séculos anteriores. Porque o Espírito quis, o Espírito que se hospedou em Ivone, nessa personalidade, quis. Porque ela se suicidou N vezes. Então o que ele queria? Ter grandes facilidades? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Não foi uma só vez, foram várias sequências de suicídio. Então, era o espírito que estava ali, naquele corpo, hospedado ali, naquele corpo denominado de Ivone Pereira, mas com grandes problemas a serem resolvidos. E houve um despertamento. Aí é que está, né? Houve um despertamento, mas depois de várias sequências em um mesmo propósito. Observou? Várias sequências em um mesmo propósito. Observou? Então, várias sequências em um mesmo propósito na nossa encarnação, agora que nós estamos vendo, nós temos que começar a eliminar. E quem são esses propósitos? Eu estou falando dos propósitos materialistas. Vai eliminando, porque eles vão te causar grandes dificuldades sempre. E quando houver o desencarne, ele pesa mais ainda. Aí é que o peso fica, né? Aí ela traz as questões do mundo espiritual, como é importante o pensamento e a vontade. Aí fica bem pautado, a gente vê que a vontade e o pensamento é que move o plano espiritual. Nem sempre a eclosão da mediunidade ocorre de modo ostensivo. Nem sempre de modo ostensivo. Mas isso não significa dizer que ela não esteja funcionando. Regra geral, nem sempre se dá a eclosão ostensiva da faculdade mediúnica e nasce. No principiante espírita, o desejo natural de saber se possui ou não faculdade mediúnica que mereça estudo e educação. Entendamos, porém, que somente a prática, o exercício metódico e perseverante dirão se o candidato ao mediunato estará apto a exercer tarefas no campo da mediunidade.
fala aqui, se você for usar a tua mediunidade numa casa espírita, para uma mesa de desobsessão ou coisa parecida. Não é esse o nosso intuito aqui, muito pelo contrário. O que falamos desde o início, nós estamos tentando conhecer um pouco mais da mediunidade para uso do dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, no atendimento à pessoa, alguém que te chega, não, mas eu estou mal. A mediunidade que nós estamos procurando conhecer é para ser usada nesse sentido e para que você tenha melhor sintonia com o teu guia espiritual. Porque esse é o nosso propósito. Porque isso é o que nós precisamos para ter maior laço com o nosso guia espiritual. Aquele que acompanhou-nos no nosso processo reencarnatório e que conhece a nossa memória existencial. Conhece a nossa memória existencial. Ele conhece a pauta dessa nossa memória, porque ele participou do nosso planejamento reencarnatório. Então, deixa eu falar. Então, o importante na questão da mediunidade é mais a gente ter uma percepção da situação, do ambiente, do que uma manifestação. Não é isso? Então, a importância maior... Não é só ter uma percepção, não, é ter conhecimento mesmo. Sim, tipo assim, quando você registra com mais facilidade, você fica mais, como é que eu vou dizer, receptivo à pessoa que chega a você. É ter a certeza. Né? É ter a certeza. Pode dar algum aconselhamento. É ter a certeza. É ter a certeza. Porque nós estamos estudando para isso. Para ter certeza das ações que vamos realizar. Não ter dúvidas. Porque a dúvida cancela parte do laço fluídico, do magnetismo. Não pode ter dúvidas, é ter certeza. É ter certeza. Não existem meias verdades. A verdade é inteira ou não é verdade. Aí é que é o grande problema. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Se você coloca o mais ou menos, você começa a criar barreiras. Você cria impedimentos. Não tem como ser de outra maneira. Ou é ou deixa de ser. Esse é um grande detalhe. Não, vou tentar fazer. Não tenta não, faz. Duas situações. Agora, angaria conhecimento para fazer da melhor forma possível. Já aconteceu duas situações, uma com uma ligação para uma pessoa que me ligou, eu não ia atender, porque eu não identifiquei, mas aí alguma coisa eu falei para ela, ela me agradeceu muito e tal, e outra foi lá no médico, interessante. Varete, só rapidinho. Nessa parte ali que você fala que a pessoa quando tem a sensibilidade de, por exemplo, eu acho que eu tenho a sensibilidade de, quando eu vejo uma pessoa, às vezes eu não me sinto muito bem. Às vezes me dá uma sensação de desmaio, uma dor de cabeça. Então, assim, por mais que a pessoa fale comigo, eu não me sinto muito bem. Qual seria a minha postura ali? Seria entrar em oração? Exatamente. E quanto mais você conhecer mediunidade, você consegue eliminar essas situações. Porque você não absorve essa carga fluídica. Certo? Você não absorve. Falamos aqui da vez passada, né? Tem pessoas que vão dar passos quando sai dali está cansada, esgotada. Você tem que saber até que ponto você pode chegar, né? Quais são as suas condições e se você está realmente preparada para realizar aquele trabalho. Porque se você não estiver preparado, você não vai atender a pessoa. Você precisa conhecer, ter o conhecimento
para realizar esse trabalho? É porque foi o que aconteceu, até por falta de conhecimento eu nem frequentava. Então, assim, eu não estou me sentindo muito bem. Fiquei ali no campo, bebi uma água assim, para poder me acalmar, porque eu preciso. Você, de repente, vai ser um amparo de vida espiritual também, pelas sintonias que você tem mantido no dia a dia, no teu comportamento. Tudo isso implica. Tudo isso implica. Né? De repente, você... Eu estou tecendo um exemplo, não quero dizer que seja. Mas de repente você no teu dia a dia está com um pensamento conturbado, cheio de conflitos, cheio de problemas, a tua sintonia está mesmo cheia de foguetinhos. Não? Aí você parte para uma determinada pessoa, no sentido de atender, ou até mesmo que ela também está cheia de conflitos, você vai colher essa carga fluídica, porque você está nessa sintonia. Você está nessa irradiação, nesse magnetismo. Então, o nosso dia a dia influencia demais nas nossas condições mediúnicas. Se você tem o teu dia a dia, né, um comportamento benigno, pensando no bem, fazendo o melhor, tentando resolver tudo com calma, com paciência, pode chegar perto dela, está cheia de problema, não vai acontecer nada. Porque o teu magnetismo não é aquele, você está blindada. Você está blindada. Então ela pode estar pensando lá no capeta, em quem ela quiser. Chega perto dela, está tudo bem. Não tem problema, vou te atender. E algo sempre muito importante, eu falo muito disso. Qualquer problema que você sentir dificuldade, que você tem aqui, imagem de Jesus. Coloca logo a imagem de Jesus na mente. Não perca tempo. Coloca a imagem de Jesus na mente. Certo? E se você estiver frequentando ou houver frequentado alguma casa espírita, já tiver trabalhado na casa, na mediunidade, se transporte lá para dentro daquela casa. Eu faço isso. Não são poucas as vezes que quando eu percebo que a coisa vai, eu digo, opa, eu vou lá para o Leon Denis, sento lá na minha cadeirinha que eu trabalhava lá. Já falei isso, ela sabe disso, já falei isso aqui. Eu vou para lá, eu me sinto lá mesmo, eu me transporto. Você estará aonde? Não, você é espírito. Esqueça que você é corpo, você não é corpo, você é espírito. Então você pode ir aonde você desejar, sendo que você está encarnado, você tem um vínculo com o teu corpo, não tem como. Né? Então, se transporte. Se você estiver trabalhando ou trabalhou em alguma casa, vá para lá. E de repente, dependendo das condições, de todas as condições, aqueles que chegaram e queriam te atrapalhar, eles acabam te acompanhando. Aí lá, ele resolve o problema deles. As questões mediúnicas, elas são muito sutis. Elas trabalham com uma sutileza sensacional. E muitos desses trabalhos nós ainda não conhecemos. Essa é a realidade dos fatos. Né? Então a gente tem que trabalhar, certo, com aquilo que a gente conhece. Ah, mas como é que pode? Como é que isso se dá? Não procura saber, porque muitas coisas a gente ainda não conhece, não sabe. Inclusive sobre mediunidade mesmo. A prática mediúnica envolve uma série de entraves, quando não de perigos. Olha aqui. Decorrentes da maior sensibilidade do médium e provocados, quer pelos que tomam a postura de adversários da atividade mediúnica ou do próprio médium, devido às suas falhas. É isso. É isso. Eu nem sabia que estava isso aqui. Eu estava aqui. Está aí. Não tem como. Então, quanto menor as nossas falhas, quanto mais nós somos eliminando isso aqui, melhor as nossas condições mediúnicas, melhor
estaremos atraindo assistência espiritual benigna, não tenho a menor dúvida. Certo? Se isso acontece, essa eliminação acontece a um determinado nível, certo? Chegou, aqui não vai dar, eles vão embora, nem param perto de você, então vão embora, não chega, não chega. Agora, bastou aquele pensamento sem vergonha, safado, pronto, você chegou, opa, é aqui, vamos lá, show. Você está andando na rua, você leva contigo. Já falei aqui, tem muitas pessoas, né, que a gente dava passe e o amigo espiritual falava, porque o povo dela está esperando ela lá fora, porque ela sentava para tomar passe, mas também a mente estava lá, não sei aonde. Então o passe que ela procurava não estava acontecendo, porque quando ela batia o pé fora da casa, os amiguinhos já estavam seguindo ela de novo. Vamos embora, chegou. Problema sério, né? Vigilância 24 horas, né, senhor? Oi? Temos que ter vigilância 24 horas. 24 horas. Inclusive enquanto estivermos dormindo. Perfeitamente. Não, aí é que é o grande problema. Porque quando você entra no estado de emancipação, se você teve o teu dia todo atrapalhado, cheio de conflitos, de perturbações, quando você entra no estado de emancipação, aí pode ficar bem pior. Você pode ser levado para qualquer coisa. Já contei aqui alguns casos, né, que acontecem. Até de prostituição. Problema sério. E deixam muitas vezes à mercê de espíritos enganadores. Aí não é a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E tem muita gente trabalhando com espíritos enganadores e enganando o outro também. É isso também. Você chega, muita gente dando consultas aí, isso é um problema sério. É um problema sério. Aliás, nos e-mails da gente e em outras coisas aí da rede social, enfim, né, tá lá. Já recebi notícias do teu anjo da guarda. Tá cheio disso, né? Entra em contato. A primeira consulta é gratuita. Aí você entra nessa gratuidade e já vê o que acontece, né? Ao enfatizar a importância do recolhimento, do intercâmbio com os espíritos sérios, Kardec asseverou que as evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros e malfazejos. Eis aí, portanto, um equívoco que não deve ser cometido pelos médiuns e experimentadores compenetrados da responsabilidade dessa tarefa. Muita gente tentando usar a própria mediunidade para resolver problemas materiais. Quem tem que cavar o buraco é você, não é o espírito. Tá? Quem tem que resolver os problemas que você tem é você, não é o espírito. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou construir essa casa? Aonde eu compro o terreno? Problema sério, né? Vai atrair quem? Vai atrair esse povo aí. Os zombeteiros, os enganadores. A reunião de estudo e educação da mediunidade deve, ao contrário, proporcionar aos seus participantes as condições para que o exercício mediúnico se realize em perfeita harmonia com os princípios da doutrina espírita. Quaresma, por que você enfatizou tanto os princípios? É porque tem gente aí, né, utilizando os conceitos deles próprios e dizendo que é da doutrina espírita. Né? Modificam, fazem reuniões mediúnicas, que mais parece reunião de outra coisa qualquer. Eu sei porque eu já andei isso tudo. Eu já vi briga em mesa de trabalhos mediúnicos. Impressionante isso, não? Briga mesmo! Do outro reclamar porque não é assim,
Que assistência está tendo nesse lugar? É sinal de que a casa não é séria. Então há de se ter muito cuidado com trabalhos mediúnicos, porque tem que ter harmonia com os princípios da doutrina espírita. E de tudo que se fala, não tem jeito. Se estiver fugindo da codificação, não presta. Não é doutrina espírita. É outra coisa qualquer, menos doutrina espírita. Fugiu? Não é. Então não é. Tá bom. Essa é a realidade dos fatos. Mas tem aqueles que colocam os seus personalismos, as suas vontades e continuam tocando as casas espíritas dessa maneira. Por isso nós temos visto muitas casas espíritas desaparecerem. Some do mapa. Acabam. Outras ainda continuam por aí. O problema é seríssimo, que a gente sabe disso. Aqui em Campo Grande tem uma porção delas, eu não posso citar o nome. Ninguém deve participar de trabalhos mediúnicos antes de se educar. Nós não vamos trabalhar ostensivamente, mas nós estamos nos educando há 167 encontros. A evangelização de espíritos é isso. É educação. Educação espiritual, educação mediúnica. Isso é a evangelização do espírito. É o conhecimento mais aprofundado. Isso é a evangelização dos espíritos. Tem um detalhe muito importante. Quando isso me despertou, realmente foi muito bom. Porque você consegue entender muito mais de doutrina espírita e da tua própria vida, da tua própria existência, quando você conhece um pouco mais sobre reencarnação. Quando você tem o conhecimento das etapas para o reencarne. Quando você começa, como nós começamos a estudar fatos do espírito, planejamento reencarnatório, mapeamento genético, progressividade da esperança. Depois eu vou pedir para falar da progressividade da esperança. Quando você começa nos vetores reencarnacionistas, das matrizes mentais, quando a gente começa a entender um pouco mais todo esse processo, você começa a ter uma maior profundidade nos conhecimentos da codificação, que nos trazem a codificação. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Das mensagens dos amigos espirituais de Emanuel, de André Luiz, de Joana, você começa a ver mais. Eu vi até aqui, agora eu estou vendo até aqui. Tem muito mais nesse diálogo, nessas palavras aqui de Emanuel. Não é só isso. Perceba. Tem muito mais nas parábolas de Jesus, não é só isso. Não é só isso. Até porque o mestre não poderia, naquela época, colocar o que nós temos hoje aí. Não havia ciência para isso, não é? Onde nós paramos? No 10. Oi? No 10. No 10. Recomenda que o candidato ao serviço mediúnico seja orientado para que controle as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo, quanto possível, a respiração ofegante, os gemidos, os gritos. Eu não sei ver isso, né? Bate na mesa, puxa os cabelos. Eu ficava olhando esse negócio, mas eu não estava dirigindo nada, eu via aquilo. Problema sério, não é? Não precisa nada disso. Você tem a manifestação mediúnica e conversa com quem quer que seja, como eu estou conversando com vocês. Acabou. Sem problema algum. Precisa nada disso. Até porque o espírito, quando se manifesta com você, ele não se manifesta pelo corpo físico. É através do perispírito. E evidentemente que passa pela mente, que é o espírito. Tem que passar por ele. Não tem como. Não tem como. A não ser
em determinados casos especiais. Aí é outra situação. Né? Nós não vamos entrar nesse mérito, né? Ele já descreve, acho que aí é outra situação. Mas ainda assim, não é o espírito que está se manifestando pelo corpo. Certo? São impulsos que são provocados pelo espírito que chega, mas também porque o corpo passou pelo mapeamento genético com aquelas condições mediúnicas, porque senão não aconteceria. Então o corpo está preparado para receber aquele tipo de impulso mecânico. É diferente. O corpo está preparado. Então não é o espírito não precisa pegar o braço dele e fazer assim, não. É o sentimento. Emite e acontece. Acontece por quê? Porque o corpo está preparado geneticamente. Posso me entender? Mas tem uns irmãozinhos que são bem difíceis. Ah, mas eu sei. São bem difíceis. Eu sei o que eu estou falando. Mas tudo tem as suas dificuldades, né? As suas Complicado, exceções. complicado. Né? As suas exceções tem tudo. Né? Mas essa é a realidade. Então não precisa de nada disso, né? Quanto possível, respiração ofegante, gemidos, gritos e as contorções. Né? A gente viu em mesas, tudo isso. Aliás, fenômenos não precisa mais. Chegamos numa época que não precisa mais nada disso. Tanto quanto os batimentos de mãos e pés e quaisquer gestos violentos. Ele não deve participar de trabalhos mediúnicos antes de se educar satisfatoriamente, equivocando-se à ideia de que detém responsabilidade ou missões de avultada transcendência, mas antes reconhecendo-se portador de tarefas comuns. Porque tem médium que acha que ele é o tal, né? Problema sério isso aí. Isso aí cria um problema para ele próprio que não é brincadeira. Né? Há uma atração, aquele sentimento de grandeza, eu sou melhor, eu faço isso, eu recebo aquilo. Né? Tanto é que está cheio de mensagem aí na internet de Bezerra de Menezes, que Bezerra não passou nem perto. Todo mundo recebendo Bezerra de Menezes. Todo mundo recebendo Emanuel, Joana de Ângelo. Que é isso? Joana de Ângelo está trabalhando com o Nivaldo e acabou. É com o Nivaldo que ela trabalha. Não é com mais ninguém. Sabe, é um problema muito sério. Emanuel era o guia de Chico Xavier, trabalhava com Chico Xavier. E todo espírito que se manifestava com Chico Xavier passava por Emanuel. André Luiz estava lá, mas Emanuel revisava aquilo tudo. Emanuel estava ali. Não é assim que funciona, né? Então, tem gente recebendo Joana de Ângelos aí. Não tem nada a ver com Joana de Ângelos. Pode ser outra Joana qualquer. Menos aquela que trabalha com o Nivaldo. Não é assim que funciona. Não? André Luiz, em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, esclarece que os centros cerebrais do médium representam base de operação do pensamento e da vontade, que influem em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva, e adverte que esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. O Espírito que se manifesta, exemplo, vai se manifestar pela Cristo. Ele se manifesta pela Cristo. Mas ele se manifesta pela Cristo e vai ser usado o capital que ela tem. De repente, ele não consegue se manifestar pela Valéria, porque a Valéria não tem os conhecimentos memoriais que a Cris tem.
Então, ele se manifesta por ela e não pela matéria. Porque quando o Espírito se manifesta numa psicografia ou numa psicofonia, não, o vocabulário, a escrita, o médium participa. O médium participa. Ali tem o médium também. É preciso que entendamos isso, certo? O médium não é uma figura à parte. Ele está participando daquilo também. Importante isso. Por isso que nem todos os espíritos se manifestam por todos os médiums. Não é assim. O espírito X não se manifesta pelo médium Y, pelo C, pelo A, pelo B. Não dá para... Não, ali não funciona. Então ele vai lá. E as combinações políticas, né? Perfeitamente. Já está. Porque o cabedal que Divaldo tem, é para a Joana de Ângelos, e assim mesmo ela manda ele estudar. Ela manda ele estudar. Né? Ele já ficou sem saber o que falar em palestra, porque, e agora? O que é que eu vou dizer? Né? É um problema sério, não é assim não. Vai ficar dependendo só de mim? Vai estudar. Podem, em muitas ocasiões, ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lamentáveis processos de obsessão. É o que acontece. É o que acontece. Né? Por isso, muitos médiums em casas espíritas chegam lá, hoje eu estou passando mal. O médium trabalha na casa espírita e chega passando mal. Peraí, por que você está passando mal? Pensamentos, o comportamento, as atitudes, né? A postura não foi da melhor qualidade, então atraiu o que não devia. E as energias funcionam. Eu acho que, se eu não me engano, acho que é em André dos Livros, só que ele diz que você tem que se colocar a serviço do bem, você tem que se predispor por sentimentos. Mas isso que nós estamos falando. Benignos. Mas é por isso é que nós estamos falando de comportamento, de postura, de pensamentos, enfim, de atitudes. É justamente isso. Se você vai lá só Mas é pelo justamente dever, isso. se for pelo dever, É justamente não vai dar isso. certo. A colocação que a Ingrid fez ainda há pouco é justamente por esse processo. Porque se a realidade é essa, não tem como tirar. Se ela tiver um comportamento adequado a não receber essas cargas políticas, ela não receberia. Você cria uma blindagem. É como a blindagem que está acontecendo agora aqui, neste momento que nós estamos trabalhando com seriedade e doutrina espírita. Acabou. Aqui não entra nenhum espírito para perturbar ninguém. Não tem como fazer. Os amigos espirituais blindam. E você pode se auto-blindar pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes. É isso aí. É justamente Então, isso. Quaresma, o médium tem que ser perfeito? Totalmente perfeito? Não perfeito não, porque não tem ninguém perfeito aqui. Por isso que eu estou pensando Não tem perfeito, aqui. mas você pode se esforçar pela perfeição. Sim. E só o teu esforço já recebe a ajuda da espiritualidade. Isso está no Evangelho. Isso está na doutrina. Eu não me lembro qual é a pergunta, qual é o trecho. O esforço. Acabou. É por aí. Não, olha ali, a crise não se esforça, não. Tira esse camarada daqui. Ele não vai. Tira ele, não deixa ele pegar ela, não. Agora, a Cris está vendo? Deixa ele, deixa. Que aí ela vai nos procurar, ela vai procurar um caminho para. É por aí, não tem como. Essa é a razão porque nunca é demais afirmar que o conhecimento evangélico doutrinário e sua aplicação são de real utilidade na prática da mediunidade. Devendo o aprendiz do serviço mediúnico ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores para corrigir-se e adaptar seus desejos e aspirações aos interesses relevantes que promovem a criatura humana,
esteja ou não encarnada, meta precípua do compromisso socorrista de todo aquele que se candidata a semelhante tarefa. Porque você desencarnado também é obsequiado. Você também, os amiguinhos que querem te atormentar vão lá. E lá também tem reuniões mediúnicas. Tem tudo. Como tem aqui. Evidentemente lá com outras condições, né, que nós ainda não temos por aqui. Mas tem, é tudo a mesma coisa. Não tem como fugir disso. Então lá, se você também tem os pensamentos inadequados, eles vão chegar para você. De repente você é pega pelo Gregório e vai ter que ir lá pro... Olha o André Luiz aí. Não é o Gregório? Não é aquela colônia que ele mantinha lá? Coisa séria. Ou então o Agron, os espíritos do mar, né? Aquelas colônias sem vergonha, lá no fundo do oceano, né? Escravizando uma série de espíritos. É isso. Então, para fugir disso tudo, é por isso que é importante até nós estarmos voltados para coisas benignas, com pensamento realmente bons, até para o desencarne. Até para o desencarne. Senão, quando você desencarna, é levado pela turma que tu estavas amparando pelo pensamento, e aí? Lá vai para a colônia deles, e aí? E lá a escravidão é pior do que a escravidão que teve aqui na Terra. A escravidão lá é ferrenha. Ferrenha. É ferrenha ao ponto de tornar a hospedagem do espírito em um ovoide. Olha só que situação perniciosa. Essa é a razão porque nunca é demais firmar. Já passamos por aqui? Sim. Já fomos aqui, né? Então vamos em frente. Olha, tem 22, nós estamos ainda na nona. Vê como é a coisa, não é tão fácil. Manifestação mediúnica, algumas das várias fases da realização. Nós vamos ver isso, não é o nosso caso, mas nós vamos passar para Deus um conhecimento relembrado. Em todo tipo de fenômeno mediúnico ocorrem certas fases que podemos considerar como fundamentais e, dependendo da categoria do fenômeno, acontecem particularidades que lhe são próprias. Seja o fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes, psicografia ou psicofonia, seja inconsciente ou inconsciente, mecânico ou intuitivo, sempre ocorrem fases que podem ser esquematicamente assim estudadas. Isso são algumas das fases. Existem muitas outras. Porque a mediunidade em cada ser é peculiar, é única em cada indivíduo, não existe igual. Fase de afinidade fluídica e espiritual. Antes de ocorrer um fenômeno, é o médium sondado psiquicamente para avaliar sua capacidade vibratória, em obediência à lei da combinação fluídica. No caso em que a entidade passe a se comunicar com frequência, surge a afinidade espiritual, que depende da posição evolutiva do espírito comunicante e a do médium. Às vezes, dependendo do tipo de atividade mediúnica, o espírito do médium, em desdobramento natural durante o sono, dias antes do trabalho mediúnico, é levado pelos mentores espirituais a tomar contato com a entidade que deverá receber mediunicamente, para evitar choques inesperados durante a reunião, o que poderia ocasionar desequilíbrio vibratório, momentâneo ou demorado, impedindo-o de alcançar os objetivos desejados. Isso ocorre com frequência com médiuns que colaboram nos trabalhos de desobsessão. E é por isso que a gente vê, mesmo que o médium está trabalhando em desobsessão, ele está mais obsidiado do que aquele que vai para lá pedindo que seja pedindo que trate a sua obsessão.
É por isso que eu já vi brigas na mesa, no trabalho dele. Impressionante isso, não? É impressionante. Isso causa um desconforto generalizado, mas acontece pela falta de conhecimento. Não? Essa atividade que ele fala aqui é importante. Você muitas vezes, durante o teu sono, você já é preparado para aquele trabalho que vai ser realizado. Não? E durante o teu sono, durante o estado de emancipação, os amigos espirituais, quando você está agindo seriamente na tua atividade do planejamento reencarnatório, certo? Você recebe ajuda no estado de emancipação. Ah, mas eu não me lembro disso. Não precisa lembrar. Torna-se uma coisa automática na tua atividade do dia a dia. Certo? Por isso é que Emmanuel nos fala: você sonhou? Não fique preocupado com o sonho. Cuide do agora. Cuide da tua atividade. O que você tem que fazer agora? Não fica tentando pesquisar. Mas o que é isso? Como é que foi mesmo? Não me lembro. Cuida do agora. Porque automaticamente, ao longo do dia, você recebe as inspirações devidas para o melhor caminho a seguir nas suas atividades. Porque você se preparou para isso. Fase de aproximação da entidade. É a sequência natural da fase anterior. Sequência natural da fase anterior, claro. Só que ocorre no recinto do trabalho mediúnico como preparação, não é o nosso caso, do médium para a tarefa. Pode ocorrer que antes da sessão o médium sinta a influência espiritual, mas deverá controlar-se para evitar o transe fora de ocasião oportuna, que é a do trabalho propriamente dito. Geralmente sentirá os fluidos próprios da entidade, cabendo-lhe o trabalho de analisá-los e, conforme conhecimento anterior, absorvê-los ou rechaçá-los. Isso vai acontecer também se o médium não estiver devidamente preparado. Se o médium estiver devidamente preparado, isso não vai acontecer. Isso não acontece, certo? Porque ele está preparado. Ele já sabe que fora do ambiente em que ele vai, não tem que acontecer nada. É naquele ambiente que a coisa vai se passar. Acabou. O preparo mediúnico de cada um de nós funciona dessa maneira. O nosso preparo mediúnico aqui é simplesmente do dia a dia. Eu não estou preparando ninguém para trabalhar, nem estamos falando aqui para trabalhar em reuniões mediúnicas. Não é isso. Mas precisamos saber. Fase da aceitabilidade do espírito comunicante pelo médium. Ativamente o médium começa a vibrar procurando se afinizar melhor com a mente do espírito desencarnado. Manter-se-á calmo, confiante e seguro, certo de que nada de mal lhe acontecerá, porque o equilíbrio do grupo é uma segurança. Vejam bem, o equilíbrio do grupo é uma segurança. Numa sessão mediúnica, né? Tem que ter um equilíbrio ali, senão não acontece o que eu já falei aqui, evidentemente. Se acontece, já não presta. Sentirá os seus pensamentos serem dirigidos por uma força estranha e aos poucos terá vontade de falar ou de escrever, ou apenas ficará na expectativa de novas associações mentais. Poderá se sentir diferente, como se fosse outra pessoa, ver mentalmente outros lugares, ter sensações diferentes, que viverão com maior ou menor intensidade. Isso são algumas das colocações. Existem muitas outras colocações possíveis. É como eu falei aqui, cada médium tem as suas peculiaridades. Não existe igualdade. Né? Então cada um sente de uma forma, de uma maneira. Né? De repente ela sente mais forte, eu sinto muito menos. Enfim, não. Cada médium tem a sua. Por isso, o mapeamento genético é produzido. E o mapeamento genético
vai de acordo com o nível do espírito. E não existem dois níveis iguais. Por mais que pareçamos iguais, não somos, temos diferenças. Não tem como. Há semelhança, não igualdade. Não? Se tivesse igualdade entre espíritos, eu chamaria Maria, apareceu um monte de Maria. Né? Maria da Aparecida Silva, é aquela dali. Mas tem um monte de Maria Aparecida Silva, não tem? Só que a minha emanação fluídica foi para aquela dali. Faço-me entender? Todos somos espíritos, mas nós temos uma carga fluídica específica. Não tem igual. Temos uma frequência de trabalho específica. Não há igual. Não é? Fase da incorporação. É falsa a ideia de que o desencarnado, para se comunicar, entra no corpo do médium. Ninguém entra no corpo do médium. O que está dentro do corpo do médium são os órgãos. O que ocorre são assimilações de correntes fluídicas e mentais, numa associação perfeita, denominada de sintonia vibratória. Está vendo? Os centros cerebrais do perispírito e os do corpo do médium são estimulados pelas forças fluídicas e mentais da entidade comunicante e, quando há associação ocorrendo então o fenômeno da incorporação, entre aspas. O médium incorpora as ideias vivencia os sentimentos da entidade comunicante e os transmite conforme a faculdade que possui. Intuição, psicofonia, é natural que nessa fase o médium se sinta diferente, com sensações anormais, floresta, acontecimentos de respiração ofegante, tremores, nervosismo, etc. O controle das reações orgânicas deverá surgir graças à confiança e à serenidade alcançadas com um bom treinamento mediúnico. O espírito comunicante, conforme está colocando aqui, certo? Ele transmite os sentimentos. O sentimento. Aí você, numa sessão mediúnica, está lá recebendo um espírito desse, fala, não, porque eu estou passando muito mal, eu estou vivendo dessa forma, dessa maneira. Ele não está falando contigo, ele está transmitindo sentimento. Você está dizendo aquilo com o sentimento, você está decodificando o sentimento. Você se torna um decodificador. Certo? Porque ele está transmitindo isso ao perispírito. E o perispírito passa para o corpo físico e o corpo físico então abre as palavras. É o sentimento. E sente as dores. Oi? E sente as dores. Ah, sim. Sim, dependendo do médium. Dependendo do médium. Nem dores, falta de ar. Nem todos. Nem todos. É específico de cada um. Eu trabalhei. Você pode receber um espírito. Você pode receber um espírito e sentir tudo isso. Sim. Mas aí pode receber e não sentir nada disso. É específico do médium. Cada médium vai ter a sua forma, a sua maneira. Como falamos aqui, depende do mapeamento genético e como foi preparado o teu corpo para a mediunidade que você vai exercer. De repente você sente a dor, ela não sente. Ela vai ficar ofegante, você não. Depende de cada um. Muito bem. Vamos, paramos? Acabou, né? Lembra dessa mensagem? Quem lembra? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Nós vimos isso aqui. Qual mensagem? Nós vimos isso aqui, lembra? Ninguém lembra. Eu vou dar zero para todo mundo. Eu vou desaprovar todo mundo. Caramba, ninguém lembra. Nós vimos isso aqui em uma reunião, não estávamos falando ainda de mediunidade, né? Eu disse, eu estou trazendo isso hoje para a gente começar a ter uma noção. Eu vou falar com o Emanuel.
Mas agora nós vamos ver de uma maneira mais profunda. Certo? Eu não sei se o tempo vai dar, mas se não der, a gente continua na próxima. Esse dia eu não vim. É possível? Então não veio todo mundo. Quem alguém está lembrado? Eu fiquei sozinho aqui. Mas não tem problema. Vou rever. Mensagem entre as forças comuns. Está nesse livro, Roteiro de Emmanuel e Chico, evidentemente. Então vamos lá. Indiscutivelmente, a mediunidade no aspecto em que a conhecemos, a Terra é a resultante de extrema sensibilidade magnética. Embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Os graus que ela tem, não diferente dos teus, enfim, mas são inerentes a todos. Todos temos mediunidade em determinado grau. Até mesmo aquele que pensa que não tem, ele tem. Porque o guia espiritual dele se comunica com ele. A pineal está lá funcionando. A epífise ou pineal, porque ela está lá funcionando. Não tem jeito. Cada ser é portador de certas atividades e por isso mesmo é instrumento da vida. Percebam o que diz Emmanuel. É portador de certas atividades e por isso mesmo é instrumento da vida. Como entender isso? É instrumento da vida. Quem dá a vida? Quem dá a vida? Deus. Perceberam? As leis estão na nossa consciência. Perceberam? É portador de certas atividades e por isso mesmo instrumento da vida. Se é instrumento da vida, é instrumento de Deus que deve trabalhar desta forma. Se trabalhar de outra maneira obtusa, evidentemente, fugiu às leis divinas. E se fugiu às leis divinas, o que vem pela frente? Oi? Depois tem que ressarcir. Aí está dizendo, as leis de Deus na nossa consciência. A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor sem ser a flor. Perceberam? Está falando de quem? O Espírito, não? A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor sem ser a flor. Está falando de quem? Na minha cabeça veio a questão do Espírito. Você é um espírito, mas você não é Deus. Não. Ok? Mas você foi criado por Deus. É a certeza de Deus. E você está na vida. Ok? Tão fácil de entender, né? Deus criou tudo por amor e a gente faz tudo errado. Então, você pode muito bem se aproximar de Deus. Vós sois deuses. Luz de Jesus. Pois é. Ok? Vós sois deuses. E ninguém chegará ao Pai Senão por ele. senão por Ele. Nós somos essências de Deus, né? Então vejam, está tudo embutido nisso aí. A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor sem ser a flor. Mas você pode chegar próximo à flor. Você pode ter o perfume que ela emana. Você pode ter a beleza que ela transparece. Você pode ser bela quanto ela. Mas você não é ela.
Então você pode muito bem se aproximar de Deus sem ser Deus. Eu e o Pai somos um, falou Jesus. Daí a prova disto. Eu e o Pai somos um, falou Jesus. Por quê? Ele é Deus? Não, ele não é Deus. Mas ele está inteiramente seguindo as leis de Deus. Então, é o mesmo que nós podemos fazer. O perfume vem da flor sem ser a flor. Eu e o Pai somos um. Dali. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente. E o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. A claridade do núcleo luminoso une-se às radiações do ambiente. E o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Se você é bom, se você é verdadeiro, se você trabalha no bem, e você está no meio de outras pessoas, você automaticamente começa a dar radiações, a fornecer elementos para que essas outras pessoas comecem a pensar nas suas atitudes, no que você está fazendo, no que você está promovendo. E você começa a criar modificações nessas pessoas, porque elas já vão ter os elementos que você forneceu para que elas raciocinem, para que elas meditem segundo o que já tem armazenado. E o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. É isso aí. Então, aqueles que lidam com você, no teu grupo familiar, eles começam a reparar as tuas maneiras de agir, no teu modo. Você já não coloca isso um pouquinho mais para lá, você já deixa por aqui mesmo. Aquilo ali você já chega mais para lá. Eles estão percebendo. E isso também está mexendo com eles. Não tenha a menor dúvida, sem a menor dúvida, podem não deixar transparecer, mas mexe. Podem não deixar transparecer, porque de repente o orgulho, o orgulho segura, mas está mexendo intimamente, está mexendo, não tenha a menor dúvida. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu senti isso, tudo isso no meu grupo familiar. Aí você diz, fulano, eu acho que todo mundo faz. Vocês observem, o que eu quero mostrar é o seguinte, observem como há profundidade nas mensagens que esses espíritos sábios trazem para nós. É um problema de nós raciocinarmos, meditarmos em torno daquilo que eles estão trazendo. Assim mesmo a gente não consegue ainda enxergar tudo, não? Assim também o pensamento invisível no homem associa-se no invisível pensamento das entidades que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos, na evolução geral. Então, o que você pensa também atua naqueles que te cercam no âmbito espiritual. Você está emanando, você está criando. Pensamento é vida. Matéria. Pensamento é matéria. Você mexeu. Você está mexendo com os elétrons. E eles estão se movimentando, criando formas. Mas eu não estou vendo, é claro. Você ainda está muito inferior para ver isso. Só quando você se evoluir um pouco mais. Isso não é capaz. Pois é. Então, tudo isso está ali.
Então você está pensando, você está mexendo, o teu campo vibratório está agindo naqueles espíritos que se aproximam de você também. Isso importa reconhecer. Porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos de matéria mais densa. Falamos ainda há pouco. O mesmo espírito que vai se manifestar pela Cris não se manifesta pela Valéria, nem pela Rosa. Né? Aquele que vem pela Denise, ele se afasta da Ingrid. O da Ingrid não quer a Rosa. É específico. Porque você cria um campo e não tem como. Em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Diga. Eu escutei uma coisa interessante numa palestra eu esqueci, era de São Paulo, rapaz. Então ele estava dizendo assim, que as pessoas que são muito radicais, é como já estão mortos. Essa personalidade da pessoa ter um radicalismo, né? De ser muito arraigada, conservador, ele não progrediu, ele está vivendo uma personalidade que é do passado. O planeta atual, que vai entrar na regeneração, não cabe esse tipo de comportamento radical, né? Como é que se diz? Fundamentalista, tem que ser desse jeito. Aí alguém disse assim para ele, mas vem cá, o que então que é o antigo que vale a pena a gente se ater? Evangelho? Você pratica o Evangelho? Você põe em prática tudo que está no Evangelho? Aí ele diz assim, deixar os mortos e enterrar seus mortos. Você põe em prática o Evangelho como ele, quando ele nasceu, da mesma forma, ou com os dados da época que estamos vivendo? Como é que você vive o Evangelho? Eu vejo, eu acho que é uma transformação necessária que você coloca em prática o Evangelho quando você o viu em 1960, ou você coloca em prática o Evangelho vendo-o agora em 2024? Pois é, tem que ser assim. Você encaixar aquilo que você está vivendo. E eu vi isso aqui, essa passagem cabe justamente o que eu estou vivenciando hoje. Porque o próprio Evangelho é atual. Mas é atual para quem sabe ver os textos do Evangelho. Quem sabe compreender os textos do Evangelho. Não é para entender os textos do Evangelho como se entendia na década de 60, na década de 50, de 40, de 1864, quando ele foi lançado, 64, né? Foi lançado o Evangelho. Da mesma forma como a gente fala, doutrina espírita, 1857, mas 1857 é 1857, então você atualiza, porque é agora, 2024. Por isso, doutrina espírita, filosofia, ciência, religião. Então tem que acompanhar a ciência. Como era a ciência em 1857? Tinha computador, internet, TV a cores, informática. Mas tem quem continue vendo da mesma forma. Então tudo tem que ser atualizado. O primeiro capítulo do Evangelho, nós vimos aqui, o primeiro capítulo do Evangelho fala em atualização. E parece que não viram isso. O primeiro capítulo do Evangelho. Como é o título do primeiro capítulo? Não vim destruir a lei. Então, tem que ser visto com os olhos do século XXI. Nessas circunstâncias,
identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos da matéria densa. Nós vimos isso. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com as leis divinas, com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? É preciso estar com boas sintonias. É preciso ter boa orientação mental. É preciso ter bom comportamento. É tudo isso. E mais alguma coisa. Quem está vendo mais alguma coisa pode falar. Vigilância e disciplina. Seguir as leis de Deus. Oi? Seguir as leis de Deus, como É eu isso. falei já. Aqui, lei divina. Disciplina, disciplina, disciplina. Oi? Disciplina, disciplina, disciplina. Vamos do texto. Oi? É o dono do texto. Emmanuel. Então. Falando. Ela disse, Ele não falou isso? vigilância e disciplina, né? Ele falou isso duas vezes. Disciplina, disciplina. Então, aí o texto de Emmanuel, então, ela está lá, diz aí, Deus se Emmanuel, tá certo. Mais de 2/3 dos médiuns, certo? Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual. E é verdade isso. É verdade isso. Isto é mais do que verdade. Sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho, esposado para crescerem na competência e no crédito moral. É por isso que é importante estar sempre em sintonia com o Evangelho. É preciso sempre estarmos estudando. Não, mas eu vou na casa espírita. E daí? Mas o que você faz depois? Quando você não vai na casa espírita, o que você está fazendo? O que você faz nos outros dias? Não, eu enxugo o gelo. Bom, então está mal mesmo. Tem que estar em sintonia, tem que ler, tem que estudar, tem que abrir o Evangelho, certo? Ah, não, porque não, mas eu vou lá no Quaresma, eu assisto aqueles encontros, nós vamos nos encontros. Só isso, você não faz mais nada? Então, o umbral está te esperando, aquele umbral denso. Tá não. Olha, Ontem eu encontrei o Ronaldo, que trabalhava aqui embaixo. Ô, Ronaldo. Encontrei com ele ontem lá em Campo Grande, na farmácia. Aí ele perguntou e tal. Aí, só que ele estava distante, eu falei, não, a gente está tendo um estudo de quinta-feira, eu estou frequentando lá como Quaresma. Eu estou fazendo esse estudo lá como Quaresma. Aí você veio e fala isso. O Ronaldo saiu pela tangente. Ele disse que estava no Mondeli e... Mas isso a gente já sabe que essas coisas acontecem, né? A gente já sabe. Quantos saíram? Né? Restou nós aqui. Assim mesmo, de vez em quando, tem um que escapole. O que foi, Valéria? Fala. O Jacobson, ele usa muito esse roteiro do Emmanuel. Quem? Jacobson. Ele é da FEB de Goiás. Ah, o Jacó, sim. Aí, mesmo quando você mostrou o roteiro, não sei se eu já vi, ele usa justamente essa passagem que você colocou. É muito legal. Ele coloca. Ele trabalha há muitos anos que ele trabalha assim. Ele usa o livro dos médiuns
mas vai trazendo outras obras para complementar, para ampliar. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Eu vou me afastar um pouquinho da Aurélia da relação com o Aurélia, porque o problema é sério, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas isso não quer dizer que se você esteja se relacionando, de repente você vai atender um criminoso, um malfeitor. Né? Mas a tua sintonia não é dele. Você vai se relacionar com ele, tentando ajudá-lo, tudo bem, e você vai ser protegida pelo teu guia espiritual, pelos amigos espirituais. Não é quer dizer que você vai pegar as energias dele e assimilar, como a Ingrid costuma assimilar. Aí tem que ter cuidado, né? Aí tem que ter cuidado. Né? Porque senão depois, estou passando mal, não sei o que eu estou sentindo, deixa eu estar, que as energias estão aí. E elas funcionam. E como funcionam? Não? Tem muitas pessoas que vão em determinados lugares, quando saem de lá, A rodoviária, eu não consigo entrar na rodoviária de Campo Grande. É. Eu entraria, eu me sinto mal. Quem é que está mal? Você é a rodoviária. Eu não sei. Quem é que está mal? A minha sintonia já tá. Mas quem é que está mal? Você é a rodoviária. A rodoviária. Não você. É você, que você deveria estar blindada e não se deixar magnetizar por Mas essa por que só aqui energia. na rodoviária? Eu não quero Acho que ela não gosta de andar de ônibus. Deve ser isso. Nunca condene ninguém ou os lugares. Sempre somos nós que estamos mal. Não tem jeito. Sempre somos. Me aconteceu isso. É porque você está mal. Me aconteceu aquilo. O problema é teu. Não é do lugar que você foi. O problema é teu. Não é da pessoa. O problema é teu. Então, o problema é a gente estar na sintonia em relação ao rodoviário. Porque aquilo ali, quando a minha filha morava na região dos lagos, eu pegava sempre um ônibus. Mas nós sabemos E que... aquilo ali me dava uma agonia ficar Mas sentada. veja, querida, não é só rodoviária, é todo lugar onde haja uma série de pessoas transitando. Funciona, é assim. Ali tem várias energias circulando, certo? Umas em maior condensação, outras em menores, certo? Mas o problema é nosso. Eu vou na rodoviária e não sinto nada disso. Já viajei, eu faço São Paulo tantas vezes, vou lá pegar o ônibus lá. Tu é pobre, tu é pobre. Você é rodoviária. Tu é pobre. Essa rodoviária aqui. Eu inclusive, Tu sei carro elétrico, cara. Tu não eu tem ia para carro São Paulo, pegando o ônibus aqui na rodoviária de Campo Grande, né? E eu achava uma maravilha, uma tranquilidade, um sossego. Eu via isso naquela Tu é rodoviária. pobre, tu é pobre. Eu também me sentia bem pra caramba. Até porque eu ia para São Paulo para trabalhar espiritualmente, né? Então tudo isso eu já ia para a minha sintonia voltada. Pra onde ele vai? Pra São Paulo. Ar-condicionado. Ônibus direito. Mas aí, como você falou, você já estava preparado para o que você estava indo fazer. Entendeu? Já estava vendo uma preparação. Sim, mas Entendeu? Mas mesmo que eu não tivesse ido para esse lugar, eu já passei na rodoviária para outras coisas. Sim, Mas eu aprendi. Camelódromo, então, ali atrás, Deus me livre. Eu aprendi. Eu vou falar dessa forma, vocês entendam. Eu aprendi a estar com bons amigos espirituais. Eu aprendi. Então, quando vou em determinados lugares, eu vejo que ali eu coloco logo a imagem de Jesus. Procuro caminhar pensando em Jesus. Eu fico vendo a imagem de Jesus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu vejo a imagem de Jesus. Então eu me blindo. Eu coloco uma blindagem. Chama assim, ó. Já veio o Quaresma. Aí sai correndo. Já veio ele. Deus do céu. Olha só. Nós vamos parar aqui por causa da hora. Eu não quero me adiantar. Ele entra no vídeo mas nós temos mais 4 slides a serem vistos. Nós vamos ver esses 4 slides até para rememorizar tudo no próximo encontro. A partir desse slide que é o 18, né?
Depois nós temos mais 3 slides, simplesmente mais 3, para findar essa parte. Você vê, a gente começa a falar muito e aí a coisa são 22 slides, está aqui. E nós terminamos, né? A videira e eu esqueci o nome da palavra. É brincadeira, é isso, né? Vivência, né? Oi? Não, é para a próxima, Rafa. Oi? É a aula, é a videira. A parábola, a próxima parábola. Olha, e é uma parábola que traz um ensinamento daqueles. Como foi a geração de hoje que você não estava aqui. E você também não estava no segundo encontro de mediunidade, você também não estava. Você faltou duas vezes? Seguida não, foi uma vez, só uma vez, foi duas. Foi 2 seguidas, você não veio? Como você já esqueceu? Você não. Eu não vou me relacionar contigo, não. Ah, Deus do céu. Então nós terminaremos. Nós praticamente já vimos tudo, mas hoje a finalização, isso aqui são 4 slides simplesmente. Né? Aliás, 4 não, porque é um desse mais 3. E a gente fecha, e aí a gente vai entrar na parábola. A videira verdadeira, tem a videira. Eu esqueci o título da palavra, pode isso, né? Eu normalmente coloco, mas eu sempre esqueci. É a videira e a. Esqueci. É a parábola do mestre. É uma parábola que tem 9, se não me falha, 9 versículos, simplesmente. 9 a 8 versículos. Mas o que tem de ensinamento é toda essa estante que está cheia de livros aí, mais alguma coisa. Então, vamos fechar o nosso encontro de hoje. Elevando o nosso pensamento, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos, o aprendizado que nos chegou, agradecendo ao Aurino Costa, que é o nosso mentor nesse estudo de mediunidade. Ainda ontem estivemos com o Aurino, escutando um pouco mais da sua atividade quando aqui estava encarnado. E é um espírito que realmente conseguiu vencer com muita luta, com muita coragem as situações que enfrentou para a sua regeneração. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado pelo abraço, amigo. Muito obrigado. Senhor Jesus, queremos te agradecer tudo que está nos acontecendo nos encontros que temos promovido. Todos nós estamos agradecidos pela oportunidade do aprendizado, por conhecermos um pouco mais da vida e de tudo que a vida tem para nos mostrar. Muito obrigado, Jesus, pelo Evangelho que trouxeste, pelos esclarecimentos que estão contidos, atuais, como o dia que hoje estamos vivendo. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais, Eurípides Bassanufo, sua equipe, Aurino Costa, muito obrigado, queridos irmãos, pelas inspirações, pelos encaminhamentos que temos recebido. Muito agradecido. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.